Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando da importação de dados para dentro do R, mas agora nós vamos falar dos dados mais comuns de serem importados, que são os dados de planilha de Excel. A maioria das pessoas costumam trabalhar e a maioria dos dados são disponibilizados em formato de Excel, mas o R não tem dentro dele uma forma nativa de ler dados diretamente do Excel ou de qualquer outro programa que use planilhas. E para fazer a importação dos dados para o R, existem vários pacotes que podem ser usados. Aqui eu vou apresentar um pacote só, mas saibam que tem outros e dependendo do seu uso, pode ser mais eficiente um ou outro, ok? Qual que é o pacote que a gente vai usar aqui? Chama readxl. Para instalar esse pacote, a gente pode colocar install, packages, aqui eu coloco read.readxl. E ao rodar, o R vai então fazer a instalação desse pacote para mim. Então vamos esperar um pouquinho. Ótimo, agora que ele já está instalado, a gente precisa fazer isso uma vez, eu posso aqui carregar então esse pacote usando a função library. E pronto, o pacote já está carregado. O que a gente vai ler agora? Como eu falei no outro vídeo, é bom a gente olhar antes o que a gente vai carregar para o R para ter uma ideia melhor do que a gente está fazendo. Para essa aula, eu trouxe dois arquivos em Excel para a gente olhar. O primeiro é esse daqui, é o arquivo do IBGE com a estimativa de população para o ano de 2020. Tá? Então aqui a gente pode olhar, ele está com as linhas apagadas aqui, mas tem duas planilhas, né? Uma é Brasil e UFs, né, Unidade da Federação, e a outra planilha são os municípios. Vejam que na primeira planilha, então, eu tenho, na primeira linha aqui eu tenho um cabeçalho, na segunda linha eu vou ter o que é cada coluna, né, e aí eu vou descendo, e aqui no final tem esse monte de informação aqui de rodapé. Quando eu vou na planilha de municípios, tem de novo aqui a primeira linha, é uma linha de cabeçalho, né? O que são esses dados. Depois, só na segunda linha que eu tenho, então, as etiquetas mesmo do que tem nesses dados. E aí, quando eu vou baixando, ela vai ter aqui, então, 5.000 e poucas linhas, né? Que é uma linha por cada município. E aí, lá no final, vamos ver? Opa! Eu também tenho o rodapé com as informações adicionais dessas estimativas. Então é esse arquivo que a gente vai trabalhar agora. A função aqui, ela vai ser read Excel, ou seja, ler Excel. E aqui dentro então vai o nome do arquivo que a gente vai ler. Então vai ser esse arquivo estimativa do 2020.xls. Essa função lê tanto XLS como XLSX, tá? O formato mais novo. Tanto faz, ela vai conseguir reconhecer e vai conseguir ler os dois. Então vamos ver o que aparece aqui pra gente, na hora que eu rodar. Veja que ele leu, então ele trouxe aqui pra mim as coisas como estavam lá, né? Estimativa de população residente no Brasil, mas veio uma coisa um pouquinho estranha se a gente olhar, né? Tem uma coluna aqui de NAs, população estimada, né? Tá meio estranho. Vamos colocar isso no objeto para a gente ver melhor. Vamos colocar aqui então Brasil, vai. Brasil como dados, a gente poder olhar eles e inspecionar eles melhor. Então run, ele trouxe aqui para mim uma mensagem, new names, depois a gente vai ver o que é isso. E olha só, o objeto Brasil foi criado, tem 41 observações e 3 variáveis. Se a gente clicar aqui em cima, eu consigo ver o objeto inteiro. Está aqui. Vejam o que aconteceu. O nome das colunas aqui não é o nome que a gente gostaria que tivesse, tá? Ele colocou aqui como se o nome dessa coluna aqui fosse as estimativas, criou uma segunda coluna aqui cheia de NA, que não serve para nada, e na terceira coluna colocou como população estimada. O que ele fez aqui, na verdade? Ele interpretou como se essa primeira linha aqui fosse
uma linha de dados e não uma linha de etiquetas. E vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Lembra que tinha um monte de rodapé? Olha aqui. Ele acabou colocando os rodapés como dados também. Então a gente precisa corrigir essas duas coisas, para que nossa leitura de dados seja a mais perfeita possível. Essa função, ela herda. Lembra que quando a gente falou de classes, a gente falou de herança entre classes? Essa função, ela herda coisas da readTable também. Então, coisas que a gente fazia na readTable, a gente pode fazer aqui. E aqui, se eu der o reader, você pode estar pensando, se eu der o reader false, né, que a primeira linha não é a linha de títulos, o que vai acontecer é que ele vai achar que não é título, mas é dado, e vai bagunçar mais ainda. Uma coisa que a gente pode fazer é pular a primeira linha. E aí eu tenho, então, skip igual a 1. O que esse skip vai fazer? Ele vai pular a primeira linha do arquivo de Excel e ler a partir dela. Vamos ver se melhora? Foi. Agora vamos olhar aqui no Brasil e ver o que aconteceu. Olha só. Agora sim, eu tenho como título da coluna Brasil e Unidade de Federação e aqui população estimada certinho lida. Eu ainda tenho essa coluna do meio aqui que não serve para nada. Depois a gente pode tirar ela. E eu tenho também ainda os rodapés. Como é que eu me livro desses rodapés aqui, que eu não quero eles aqui comigo? Vejam que, uma coisa, os nossos dados vão até a linha 33. Então eu posso colocar para ele ler até a linha 33 e ignorar o resto. Como é que eu faço isso? Então vamos olhar direitinho as coisas dessa função. Read table. Read Excel. Então olha aqui, como a função readTable ela tem vários argumentos que a gente pode colocar aqui. E um desses argumentos aqui é nmax, que está colocado como infinito, ou seja, ele vai ler quantas linhas tiver. Nmax é o número de linhas máximo que eu quero que seja lido. Então se eu colocar aqui nmax igual a 33, ele vai pular a primeira linha e ler 33 linhas depois. Vamos ver se funciona? Rodei, leu. Vamos ver agora como é que ficou a nossa tabelinha. De novo tem essa coluna número 2 aqui, a gente consegue tirar ela depois, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas aqui, ó, Brasil, região norte, né? Vamos ver se saiu lá atrás. Saiu. Olha aqui, já não tenho mais aquelas informações de rodapé. Então eu consigo pular as linhas que não me interessam, que tem algum comentário, alguma coisa assim, em cima, e consigo descartar as linhas de baixo que eu não quero. Agora tem uma coisa, esse aqui o Excel tinha duas planilhas. O que eu estou carregando aqui é só a primeira planilha, né? A planilha Brasil e Unidades da Federação. Como é que eu faço se eu quiser pegar a segunda planilha? Bom, eu vou carregar ele de novo como municípios, tá? Para a gente poder separar os dados. Municípios, read Excel. E aí o arquivo é o mesmo, né? Então, estimativa de 2020. E a planilha é a segunda planilha. Então eu vou usar um argumento chamado sheet, né, que é planilha. Aqui eu posso colocar tanto um número, ou seja, ele é a segunda, né, se a gente olhar ali da esquerda para a direita, ela é a segunda, ou eu posso usar o nome dela também. Então aqui ela é a segunda. Então vamos ler e ver o que aconteceu. De novo, aqui criou outras colunas, né? Mas vamos olhar, então, aqui. Aconteceu a mesma coisa que a primeira, porque ela também tinha uma linha com informações que não fazem sentido. Então, vou tirar essa primeira linha. A gente já sabe como fazer isso, né? Igual 1, para pular a primeira linha. E agora eu já vou também olhar lá na última linha. E olha aqui. Todas aquelas entradas que eu não quero que entrem nos meus dados, né? As notas de rodapé. Então os meus dados vão até 5.000
5.571. Tá bom. Então, N max 5.571. 5.571. Run. Vejam que não criou nenhuma outra coluna. E aí, se eu olhar aqui de novo os municípios, então eu tenho... Vejo então que agora eu não tenho nenhum rodapé aqui, ou seja, eu tenho todos os dados que eu gostaria de ter dentro dessa planilha. Tá certo? Então vejo que uma das coisas que eu estou olhando aqui é o começo e o final do arquivo que eu acabei de trazer. Eu posso fazer isso de uma maneira mais fácil do que ficar aqui rodando nessa janela. Qual é essa maneira mais fácil? É usando duas funções muito interessantes. Uma é head. Essa função, se eu der para ela objeto, né, municípios, que é onde estão esses municípios, e rodar, ela vai me apresentar as primeiras 5 linhas ou 6 linhas desses dados. E com isso eu consigo ver se ele leu certinho, né, que é o que tem aqui. Ó. Eu posso também olhar o final dela, né, o tail, cauda desse objeto. Rodar e eu vou ter as últimas linhas, né? Lembram lá que a última linha era da cidade de Brasília. Então com read tail eu consigo saber o comecinho e o final, ver se foi importado aquilo que eu gostaria de importar. Tá? Ali tinha 5.000 linhas, eu tinha que rodar para poder pegar 5.000 e olhar no final. Imagina se eu tivesse 1 milhão de linhas, o quanto que eu teria que ficar rodando para poder pegar. Com tail não, eu vou direto lá nas últimas linhas e consigo saber se foi importado direito. Uma outra função que também ajuda aqui é a função dim, que, como a gente já falou lá atrás, ela vai me dar as dimensões desse objeto. Então ela vai me dar o número de linhas que foram lidas e o número de variáveis, o número de atributos que foram lidos. No caso aqui, 5.570 municípios e 5 atributos. UF, código da UF, código do município, nome do município e população estimada em 2020. Legal, né? Uma outra coisa legal para a gente olhar, para a gente entender se os dados foram trazidos da maneira correta, é ver a estrutura desse objeto, que a gente viu lá atrás. Então, str, o que ele vai me trazer? A estrutura desse objeto. Ele é aqui um tipo de data frame que tem 1, 2, 3, 4, 5, que tem aqui 5 variáveis e um vetor de caracteres, outro vetor numérico, outro vetor de caracteres e outro vetor também de caracteres. Eu posso fazer um sumário desses dados também, né? Pedir o summary, isso é muito importante, a gente vai ver isso várias vezes. Summary municípios. E o que ele vai me dar? O F então são caracteres, aqui ele colocou como números, nome são caracteres, população estimada como caracteres também. Eu tenho como mudar isso aqui para outros tipos, mas isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Para trabalhar com esses dados, eu teria que colocar, por exemplo, população estimada, entender por que está caractere e mudar para números. Código de UF, embora sejam números, né, como a gente viu, como aqui, ó, 11, 11, 11, 11, 11, 11, posso entender isso como um fator. O próprio UF aqui eu posso entender como um fator, né, para facilitar nossos cálculos depois. Mas a gente vai ver depois. O importante agora é trazer os dados para o R. Agora eu vou trazer um outro arquivo só para a gente solidificar o que a gente aprendeu nessa aula. Então, dessa vez, vai ser a série de populações, também é um dado do IBGE, que são os dados de 2001 até 2020 projetados, tá? População estimada. Então, nesse caso aqui, eu tenho população residente enviada ao Tribunal de Contas da União, de 2001 até 2020, tá aqui, ó, até 2020. De novo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas com
com informações que eu não quero trazer, né? E a partir da quinta linha, então, que eu tenho as etiquetas corretas aqui para a gente trabalhar, né? Então, em 2008 a população em cada um dos estados, em 2005 a população de cada um dos estados, e aí, além disso sumário por regiões, né? E aqui embaixo eu tenho as linhas que eu não quero levar lá para o R. Então, se a gente olhar aqui, eu vou ler a partir da linha 5 e da linha 5 até a linha 39 menos 5, 34 linhas. Então, eu vou pular 4 e ler 34. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Para ler, pulando 4 e lendo 34. Vamos checar se está tudo certo. Ler as primeiras linhas. Read TSU. Bom, parece que leu certinho, né? Tá aqui, ó, os dados. Tail, TCU. Também tá certinho. A gente pode olhar aqui. Summary. TCU. Então aqui eu tenho os dados, parece que leu tudo certinho, já para a gente trabalhar, certo? Então é sempre legal a gente olhar os dados depois que carrega. E como eu falei, a gente ainda vai trabalhar com esses dados, corrigir algumas coisas que estão erradas aí, corrigir então os tipos numéricos que estão aí, mas a gente vai trabalhar nas próximas semanas. O que eu quero que vocês saibam fazer agora é trazer os dados com confiança e com certeza que vocês estão trazendo os dados que vocês querem para dentro de uma sessão de trabalho do R, ok? Então, os tutoriais para isso, tem os exercícios para serem feitos. Não fiquem com as dúvidas com vocês, compartilhem elas comigo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.